galera do Matemática Conectada, a influência da mídia na vida dos jovens. Não, eu sempre falo na vida dos jovens, eu não sei porquê, mas é no consumo dos jovens. Porque consumo e vida, tá tudo a mesma coisa. Turma, estamos quase chegando ao fim já do nosso componente, tá acabando. Bom, hoje a gente vai falar sobre compartilhamento nas redes sociais de tudo que a gente já produziu. Não estou sozinho, estou com o professor Seba, que também é de arte aqui do Centro de Mídias. Tudo bem, professor? Tudo bem, Pro. Muito legal estar aqui mais uma vez aqui para compartilhar aí um pouco aí dos conhecimentos e aprender também. Então, muito legal. Estou super interessado em saber um pouco mais aí sobre o consumo dos jovens na mídia. Na mídia. É isso. O objetivo da atividade de hoje, pessoal, é compartilhar as nossas produções. Então, é essencial que o compartilhamento seja feito por meio das redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, tem aquele Twitter, os que vocês quiserem, tá? Fica a conta de vocês. Mas é essencial que a gente realmente agora defina quais as redes sociais que a gente vai trabalhar, porque a gente precisa aprender a mexer, embora eu estou falando aprender, né? Mas com certeza eles já sabem muito mais que a gente. Sim, a galera aqui, já né? está tudo conectada aí, Pro. Mas, bora lá. Então, iniciando a atividade, pessoal. Então, nesse momento, é importante refletir sobre a rede social na qual vamos compartilhar nosso conteúdo, visto que ela deve ser utilizada pelo influenciador. Lembra que a gente teve aquela aula sobre o influencer, que a gente ia ter que escolher um influenciador para fazer uma propaganda, assim, para nosso produto. E aí, agora, tem que acertar qual a rede seria a melhor. Face, Insta, Twitter, qual será que é a melhor? É muito legal se pensar sobre isso. Por exemplo, eu não tenho uma pesquisa aí para estar divulgando e tal, mas quando eu penso aí nas pessoas que eu conheço e tal, pessoas mais velhas acabam utilizando muito mais o WhatsApp do que o Instagram, por exemplo. Então, quer dizer, se eu penso aí nesse público-alvo, é importante eu saber qual é o aplicativo que eu vou utilizar, né, Pro? É verdade, sabe que eu estava lembrando que eu tive que vender um carro esses dias e eu mandei tudo pelo WhatsApp. Eu não coloquei no Instagram, no Facebook, e acabei esquecendo. Mas deve ser porque eu sou... não sou tão jovem. Então vamos lá, escolhi na rede social. Cada rede social está direcionada a um público específico, como o professor acabou de falar. E isso se alinha, portanto, ao perfil do influenciador e aos valores transmitidos pelo produto que vamos anunciar. No meu caso, eu fui anunciar um carro. Aí eu não sei por que eu achei que os meus amigos não iam acessar o Instagram para comprar meu carro. No fim, eu vendi de uma forma muito inusitada meu carro. Eu vendi de uma forma muito antiga, gente. Eu coloquei um folheto no vidro do carro, passou uma pessoa, anotou o telefone e comprou. Olha aí, tá vendo? Foi nada tradicional a forma como eu vendi, mas eu acabei depois, com o tempo, eu acabei colocando em aplicativos de veículos, de compra e venda de veículos. Tinha uns que eram gratuitos, outros não, eu paguei. Mas não coloquei mesmo no Instagram e no Face, quando eu ia colocar no Face, que tem o Facebook Market. Aí eu acabei vendendo, mas você vê, de pensamento mesmo, o primeiro foi o WhatsApp. É isso. Legal. E as ferramentas estão aí, elas têm que ser utilizadas mesmo, né? Então, a professora pensou aí na ferramenta do WhatsApp, mas poderia ter pensado no Facebook ou pensado em outro aplicativo. Mas aí tá muito a gente pensar qual é o perfil do consumidor, e qual é o perfil que você mais utiliza também, né, Pro? Porque tem isso também. Você não tem muita familiaridade Exato. com o XYZ, mas no fim eu acabei dizendo que às vezes o pessoal me comenta comigo, professora, mas a gente está nessa unidade, mas aqui às vezes na escola não tem acesso à internet, então não tem problema, faz a propaganda no papel mesmo, porque eu acabei vendendo no papel mesmo. Então tudo é válido, o importante é que a gente consiga movimentar um pouco essa parte de fazer a propaganda, de anunciar. Não, se tiver celular, se tivesse internet na escola, muito bem, mas às vezes acontece de não ter. Exato. E tudo bem, vamos continuar mesmo assim fazendo o exercício, não deixar o exercício para trás, porque a gente está num momento agora que é o segundo ano do ensino médio, que é o momento de se exercitar mesmo, né? Eu falo, se joga, aproveita, é uma fase tão gostosa, depois passa, você cai no mundo do trabalho aí. Agora é o momento da gente experimentar, depois
É isso aí. E muito mais importante do que a ferramenta que você vai utilizar é você ter o pensamento lógico, né? Que é o que a gente conversa aqui. Então, se você criou o pensamento lógico de como criar uma propaganda, pensar quem é esse influencer, quais são os mecanismos mais adequados para o seu público-alvo, é isso que é o objetivo, né, Pro? É isso, esse é o exercício mesmo, tá certinho de tudo que a gente veio passando até agora. Porque a ideia é que eu penso que quem está nessa unidade curricular gosta de marketing, gosta de tá pensando em seguir essa carreira. É uma forma de se exercitar. Né? Legal. Não chegamos ainda no mercado de trabalho, mas vamos chegar. Então, ó, um outro momento que a gente vai ter aqui na nossa aula é uma roda de conversa. Então, para enriquecer esse momento de conversa, vamos fazer uma reflexão sobre a potência de alcance, ressonância e relevância, que a gente já teve essa aula aqui, de cada meme, cada propaganda, a partir dos valores que seus produtos carregam e quais os influenciadores associados a ele. Tudo isso a gente estudou, lembra? Legal, então, qualquer coisa, relembra lá as aulas sobre relevância, ressonância, alcance, meme. A gente falou sobre influenciador também. E é importante, e seria interessante a gente conseguir ter essa roda de conversa para trocar ideia. Quem você escolheu? Quem você acha onde você acha que vai ter maior alcance e ressonância? E aí cada um vai trocando a sua ideia e nessa troca você pode até repensar o seu. Tipo, é mesmo, hein? Olha. E agregando ideias também, né, Pro? Vai agregando ideias. Inicialmente a sua ideia pode ter sido uma ideia menor e você vai ouvindo as outras pessoas e a ideia fica muito maior. Essa é a ideia. Então, para iniciar a atividade, vamos compartilhar os motivos das escolhas que realizamos durante o processo de criação dos memes publicitários ou das nossas peças publicitárias e como mobilizamos elementos formais para veicular uma mesma ideia em 2 diferentes formatos. Aquele escolhido na atividade 2 e o formato de meme trabalhado nessa atividade. Na atividade 2, o formato é colocar em rede social mesmo, é o formato propaganda mesmo, tradicional, certo? Depois o meme que a gente trabalhou aqui, eu trouxe alguns memes, a gente conversou bastante sobre isso. Muito legal. Estamos neste momento agora, enfim, de compartilhar nossas produções, certo? Continuando, voltamos para uma roda de conversa. Vamos mobilizar um diálogo acerca de compartilhamento ético de informações, conteúdos e sobre o uso dos memes. Essa questão do meme e compartilhamento ético ela é muito delicada. Sim. Né? A gente conversou bastante sobre isso aqui, porque assim, né? O meme é uma coisa que vira viral. Vira viral. Sim. Às vezes a pessoa que está no meme nem sei se gostou ou não. Mas já foi, né? Já foi. Já foi. A gente vê muita figura pública. Agora que vamos começar a época política, vai ter bastante, com certeza surge bastante. A gente nem sabe se a pessoa gosta ou não. Mas aí quando você viu, não sei quem cria, mas você já está recebendo já. Então, quando a gente vai criar um meme, de preferência, tentar ser o mais ético possível com os colegas. Tentar não, conseguir. Sim, e eu acho que também depende muito do produto que você está usando, né? Porque, de repente, um meme não cabe muito bem com um produto. Então, além de pensar que esse meme tem que ser ético, como a professora disse, pensar se adequa ao produto ou não, ou então pensar em outra coisa. Porque é legal o meme, porque ele é realmente viral, quer dizer, ele faz com que muitas pessoas vejam, mas tem que pensar bem na estratégia antes de utilizá-lo. Que, na verdade, você pode até queimar seu Sim. produto, né? Você vende, aí é viral, já foi. Sim. Todo mundo está sabendo. Bom, continuando entre pares, vamos considerar a trajetória percorrida até aqui, compartilhando um com os outros o que já aprendemos e como significamos as relações deste componente com seu projeto de vida. Essa parte é muito importante, pessoal. Considerando o empreendedorismo pessoal. Aproveite esse momento para conversar sobre como compreendemos essa trajetória de maneira a se preparar para a atividade seguinte. Então, eu falo sempre, isso é muito importante. Eu sempre penso que quem está aqui está dentro do seu projeto de vida, trabalhar com marketing digital. Então, agora é o momento de conversar. Mas chegou até aqui, não curtiu? Sabe que você tem a chance de mudar agora, né? No segundo semestre você pode mudar de unidade curricular. Se não foi sua praia, e tudo bem, não foi tempo perdido, tudo a gente guarda, tudo a gente leva para a vida, uma hora vai servir, não foi tempo perdido. Mas agora é esse momento da autoavaliação, autorreflexão. Valeu a pena? Foi legal? Era isso mesmo que eu esperava? Quando eu tiver trabalhar no mercado de trabalho, é isso que a gente fez aqui. A gente fez como se fosse uma agência de uma empresa de marketing aqui. Postou, pensou,
Será que é isso que eu quero para minha vida toda? Exato, é uma chance de ir experimentando, né? Olha que legal e importante isso. Então, teve uma chance de experimentar, teve esse semestre e agora repensar e fazer a avaliação com você mesma aí, se tá na hora de optar por uma outra vertente, né, professora? Você pode ir para outra unidade curricular, Sim. estudar. Agora que todo mundo já passou, já teve todas as unidades curriculares, foi bem legal. Você pode conversar com algum outro colega que passou por outra na sua escola para mudar ou não. Vamos continuar nessa? Bora seguir para frente, então, que no próximo tem mais. Legal. Mas foi uma oportunidade de experimentar mesmo. Experiências. Experimentar uma vivência de como que é trabalhar com marketing digital. Lógico que de uma forma assim, acho que de 100% nós experimentamos 40%, que eu acho que numa agência é bem mais pesado, né? Mais trabalho mesmo. Mas você gostou, apaixonou, é isso que você quer para sua vida? É isso? Não gostou, não curtiu? Agora é o momento da gente significar isso que a gente viveu com o seu projeto de vida, certo? Que é muito importante. É isso aí, Pro. E considerando o empreendedorismo social. Social, não, pessoal. Porque quem é empreendedor de si mesmo não sou eu, mas é você mesmo que vai ter que coordenar a sua vida. Senão, vai ficar perdido. Então, hora de fazer autoavaliação, sim, e ver se deu certo essa unidade curricular para você. Bom, pessoal, de olho na integração, esse é o momento que você pode aproveitar o momento para sugerir uma reflexão sobre as compras que os estudantes realizaram no componente Educação Financeira em Conexão. Então, quem estava nessa unidade, nesse componente, também teve Educação Financeira. Então, questione os motivos dessas compras, direcionando a reflexão para as estratégias de persuasão utilizadas pelo marketing dos produtos consumidos. Então, o Educação Financeira em Conexão, quem estava dando essa aula era a professora Ilana. Com certeza, aqui no Centro de Mídia, com certeza aí você pode fazer essa conexão com o seu professor. Bom, para finalizar nossa aula, eu trouxe aí um vídeo que fala sobre a relação entre liberdade de expressão na web e nas redes sociais. Ou seja, a gente vai falar sobre ética, a tal da ética que a gente conversou tanto. Roda aí e a gente volta a se falar. A internet trouxe para a humanidade grandes avanços na disseminação de informações. Em tempo real, as notícias correm pelas redes sociais e mudam o rumo da história, mas também podem afetar profundamente a vida particular das pessoas, com danos materiais e emocionais. Qual o limite da liberdade de expressão na web? Você já parou para pensar nisso? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. O nosso convidado de hoje é Guilherme Pinheiro, professor de Direito e Tecnologia do Instituto Brasiliense de Direito Público. É um prazer recebê-lo, Guilherme. Muito obrigado, Lili. Espero poder contribuir para esse debate tão importante. Há quem defenda que você publicar qualquer informação é direito, é liberdade de expressão, mas também há quem diga que nem tudo que você posta, né, tem que ter um limite, porque às vezes é um discurso altamente preconceituoso, ofensivo. Então, como que a gente deve se portar diante disso? Olha, Lilian, a liberdade de expressão ela é um dos fundamentos das democracias modernas. Ela foi erigida a status constitucional primeiro pela Constituição americana e, a partir daí, isso foi irradiado para todas as constituições do mundo. Sem liberdade de expressão, não há também liberdade política e outras liberdades necessárias. No âmbito da internet, e é muito importante que se diga, ao longo de todos os desenvolvimentos de novas tecnologias, há sempre um poder estatal que tenta regular de alguma forma o que vai ser dito e o que vai deixar de ser dito. E não foi diferente com a internet. A diferença é que com a internet você tem milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas interagindo em tempo real, e isso pode gerar uma série de atritos do ponto de vista do direito, seja do direito civil, seja do ponto de vista do direito penal. E às vezes a pessoa não se mostra, então ela se sente um pouco mais com facilidade de escrever o que quiser na internet. E aí, como é que fica? Perfeito. Existe um
um incentivo pelo fato da pessoa estar atrás de uma tela e não estar presencialmente na frente de outra, de se sentir mais confiante para falar determinadas coisas, né? Então você tem, por exemplo, o fenômeno dos perfis fakes de internet ou de sites falsificados. Você tem um caso muito interessante de uma pessoa que criou um perfil num site de anúncio de programas, por exemplo, e que isso afetou a identidade real de uma pessoa. Então, as pessoas se sentem mais à vontade realmente para ofender, para caluniar ou para difamar outras pessoas, né? E isso é um problema recorrente. E a própria Constituição, ela traz algumas limitações a essa liberdade de expressão, que cujo objeto envolve tudo, comentários, seja políticos, postagem de fotos, etc. Mas esses limites são, primeiro, vedação ao anonimato, quer dizer, você não pode se esconder atrás de uma máscara ou de uma identidade falsa para manifestar sua opinião. A outra é o direito de resposta, quer dizer, a outra é o direito de indenização por danos à imagem, moral e danos materiais. Então você tem uma série de limitações que a própria Constituição traz e leis infraconstitucionais para tentar, de alguma forma, regular essa questão. Bom, a nossa primeira participação foi da Juliana Camargo, de Goiânia, Goiás. Imagens postadas podem ser usadas em processos contra outra parte? Sem dúvida. Imagens postadas, comentários, os tribunais já têm pacificado o entendimento de que elas caracterizam sim ou podem caracterizar ofensa e são elementos de prova em processos judiciais. Inclusive, não só imagens postadas, como compartilhamentos e curtidas em redes sociais. Tem uma responsabilização aí, né? Tem uma responsabilização. Houve um caso concreto que ocorreu em que uma pessoa colocou informações e fotos de uma pessoa e outras pessoas curtiram. Não só a pessoa que postou a foto, mas também as pessoas que curtiram foram responsabilizadas e tiveram que pagar uma indenização por danos morais à pessoa ofendida. E até pode gerar também demissão por justa causa? Isso é uma questão um pouquinho mais complexa, Lilian, porque dentro do ambiente de trabalho, juridicamente falando, o que você tem é um elemento de subordinação do empregado ao empregador e que alguns autores chamam de poder diretivo do empregador. Dentro desse direito diretivo, o empregador ele tem alguns poderes de orientação, de disciplina do empregado, de orientação das atividades da empresa, até para que ele possa lucrar e atingir os seus objetivos. Esse poder diretivo ele não pode violar a intimidade, a privacidade do usuário, mas ele é um poder bastante amplo. Então, a doutrina e a jurisprudência já têm se consolidado no sentido de dizer que a liberdade de expressão interna, que eles chamam interna corpóreis, ela não existe dentro de uma mesma empresa. Por exemplo, no âmbito do jornalismo, como você bem conhece, os jornalistas não podem se insurgir contra uma linha editorial. Ele pode até pedir demissão do jornal sem ser punido por causa disso. É o que na França eles chamam de cláusula de consciência, mas ele não pode se rebelar e simplesmente ter um direito de liberdade de expressão dentro da empresa 100%, tá? Então, isso pode levar, sim, a uma demissão até por justa causa. A consolidação das leis trabalhistas, a lei trabalhista prevê que um ato lesivo contra a fama ou boa reputação do empregador, seja postando numa rede social, fazendo um comentário no WhatsApp para um grupo muito grande ou aberto, ela pode ensejar uma demissão por justa causa, sim. Agora temos a dúvida do Jaderson Maurício, da Rádio Web Marau, no município Marau, no Rio Grande do Sul. Essa emissora faz parte da Rede Nacional de Rádio. Quando é que a liberdade de expressão na internet vira realmente um crime? Olha, a liberdade de expressão ela se torna um crime quando ela extrapola o bom senso ou a civilidade, podendo causar uma ofensa, seja por injúria, calúnia, difamação. Esses são os cenários mais comuns que a gente encontra, tá? Então, ela pode se transformar em um crime nessas hipóteses. Sendo que a injúria é uma ofensa direta pessoal, é quase um xingamento, uma ofensa direta à pessoa. A calúnia, ela se caracteriza por uma imputação de crime a alguém, né? Você fala que a pessoa cometeu determinado crime. E a difamação, ela atinge a honra objetiva, ou seja, perante outras pessoas, né? Então, a honra da pessoa é manchada perante a coletividade. Então, isso pode ser feito na internet de uma forma muito mais fácil do que era feito antigamente, quando as pessoas não dispunham de meios de comunicação nas suas próprias mãos. E, geralmente, quem são as maiores vítimas desses crimes?
Olha, Lília, as últimas pesquisas apontam que a maioria dos crimes cibernéticos cometidos no Brasil, eles envolvem fraudes financeiras, bancárias, mas o número de calúnia, difamação e injúria por meio de redes sociais é muito grande. O que não aumentou muito o número desses crimes foi o Marco Civil da Internet, que por meio de algumas previsões legais permitem que as redes sociais, por meio de uma ordem judicial, retirem essas ofensas antes que isso gere um processo criminal. Então, foi isso que não, digamos assim, contribuiu para a não explosão do número de crimes, como calúnia, injúria ou difamação. Já que você citou aqui o Marco Civil da Internet, né, qual que é a importância dele nesse contexto da liberdade de expressão na web? O Marco Civil da Internet ele veio como uma reação a projetos de lei que estavam tramitando no Congresso Nacional que queriam, de certa forma, criminalizar várias atividades da internet, né? Seja de direitos autorais, seja de opiniões políticas até. Então, o Marco Civil falou, não, antes de criminalizar a internet, a gente tem que estabelecer as regras civilísticas ou de direito civil que vão reger a internet. Então, o Marco Civil da Internet, uma das coisas mais importantes que ele fez, para que você retire uma determinada opinião da internet, você tem que ter uma ordem judicial para isso. Então, ao mesmo tempo em que a liberdade de expressão é protegida, porque você precisa da ordem judicial, você também dificulta a retirada desses conteúdos. Outra emissora da rede participou. É a Rádio Líder FM, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, representada por Lili Correia. Para a liberdade de expressão na web, existem muitos crimes de calúnia, injúria e difamação. Como que devemos proceder? Agora, a situação da pessoa que sofreu isso, né? O que ela deve fazer? Bom, a primeira coisa que o telespectador ele tem que saber é que a ação penal nesses crimes de injúria, calúnia ou difamação tão comuns por meio da internet, ela é uma ação penal privada. Então, cabe à pessoa obter os dados da empresa, endereço e as provas materiais daquele crime, ou seja uma postagem no Facebook, tem que fazer um print, tem que ter o link exatamente de onde aquilo foi postado, para que ele possa ajuizar a ação penal. Caso ele não tenha esses dados, ele pode fazer um boletim de ocorrência, onde então será instalado um inquérito, onde a polícia, no caso, irá investigar para descobrir essas informações. Que penalidades podem ser aplicadas para a pessoa que pratica isso? Olha, Lília, isso é um tema bastante complexo que foi inclusive objeto de uma CPI dos crimes cibernéticos no ano passado no Congresso Nacional. Iniciativas legislativas onde se pudesse coibir crimes online, porque é realmente muito difícil. O que existe no Brasil hoje são uma série de dispositivos em leis esparsas, seja a lei de direitos autorais, contra crimes contra os direitos autorais, na lei antirracismo, e em várias leis você tem isso. Uma lei que ficou famosa foi a lei Carolina Dickmann, onde há uma previsão onde você fala que a invasão de dispositivo de informática, estando ligado ou não à internet, o que é importante, com o objetivo de você obter, adulterar ou destruir dados ou informações de outra pessoa sem a sua autorização, é crime, né? Mas não existe uma lei que trate especificamente disso. Daí a dificuldade de você encontrar o enquadramento penal dessas atitudes. A Marina Queiroz, de Ribeirão Preto, São Paulo, também quis participar. Vamos conferir. Qual a responsabilidade dos provedores de serviços de internet nesse contexto e dos criadores das ferramentas? Lília, essa é uma das questões mais fundamentais da internet. A luta que se teve desde 1997, quando esse tipo de coisa começou a ser discutida nos Estados Unidos, até onde vai a responsabilidade dos intermediários da comunicação ou da informação na internet. Ou seja dos provedores de conexão, que são as empresas de telecomunicações que te dão acesso à internet, seja dos provedores de aplicação, que são ferramentas como Google, Facebook, redes sociais, onde essa informação transita. Se você simplesmente colocasse a responsabilidade em cima das redes sociais ou em cima das empresas de telecomunicações, isso iria inviabilizar a sua atividade. Então, houve várias propostas na época, onde você poderia responsabilizar conjuntamente a pessoa que postou a ofensa e as empresas, as redes sociais, mas o que prevaleceu no entendimento do Marco Civil foi no sentido de se proteger essas ferramentas intermediárias, para que a culpa não fosse delas, e a culpa, então, seria apenas da pessoa que postasse a informação.
A única exceção no Marco Civil da internet é no caso de você postar fotos de nudez ou atos sexuais sem a autorização da pessoa. Que nesse caso você não precisa da ordem judicial, você pode pedir diretamente à rede social para que aquele conteúdo seja retirado e, caso ela não retire, ela é responsabilizada subsidiariamente. Isso tudo sem ordem judicial. Mas, como regra, você tem que ter a ordem judicial. Isso acaba protegendo a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas têm reclamado, e já há projetos de lei nesse sentido também na Câmara dos Deputados, de se impedir ou de se facilitar a retirada desses conteúdos na internet. Guilherme, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Lilian, a possibilidade dessa participação. E existe um site muito interessante que aprofunda nesses temas que a gente conversou aqui, que é o site do Observatório do Marco Civil da Internet. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Voltamos aqui. Mas você vê, professor, como a coisa não é tão simples assim. Eu quis trazer esse vídeo porque às vezes a gente fala, isso é bobagem. Quando a gente fala, vamos pensar na ética. Mas para você ver o quanto é importante, como a justiça andou para frente com isso, né? E quanta coisa tem, né? Quanto a gente tem que pensar antes de fazer uma publicação mal intencionada. Às vezes parece que a internet é terra de ninguém, né? Ninguém vai saber o que aconteceu, quem é a pessoa que começou a fofoca, ou começou alguma coisa que não é tão legal aí, tanto para a empresa quanto para a pessoa. E a gente percebeu aí que tanto você fazer alguma coisa mal intencionada com empresa ou pessoa pode te dar problemas. Sim, então, por isso que a gente fala da ética. Você vê que ele deixou um site lá, caso você tenha mais dúvidas, queira se inteirar mais do assunto. Quem vai para esse mercado de trabalho é interessante sim saber dessas leis. E, aliás, é um outro campo de trabalho interessantíssimo, é ser advogado nesse nicho, né? Sim. Que é uma nova área, né? Você se inteirar. Não tem muitos não, viu? No Brasil não tem muitos, é uma área que ainda está para ser explorada, você trabalhar como advogado dessa jurisprudência. É muito legal. Né? Boa dica, Pro. Porque a gente vai vendo várias coisas aqui, caso você se interesse. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Está aí na tela a habilidade para o professor, quiser printar a nossa tela. Foi um bate-papo muito bacana. Professor Seba, muito obrigada pela participação, como sempre, me ajudando muito, abrilhantando aqui a nossa aula. Legal, Pro. Obrigado você. E, galera, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Nós vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Tchau, turma. Até!